Olá! No Digit News de hoje, vamos falar sobre a carga de dados que podemos realizar nos formulários de unidades, cargos, empresas, departamentos e dados adicionais do usuário. Essa carga de dados é realizada através da importação de um arquivo de tipo planilha para cada formulário. Como forma de auxiliar e dinamizar a jornada dos nossos clientes no lançamento de suas intranets, vamos apresentar agora o passo a passo de geração dos modelos desses arquivos e como podemos importá-los em seu Fluid. Fique agora com Bruno Stangalin. Olá pessoal, então vamos ao procedimento. A gente vai precisar preencher 5 formulários, pelo menos um registro em cada um deles. Aqui eu tenho um de cargos, certo? Vou entrar nele, esse é o caminho dele, acessando os documentos, então vou entrar nele e a gente vai criar um registro. Aqui no caso já tem um registro, porém se eu fosse criar do zero, eu iria aqui em registro de formulário e ia preencher com as informações que eu tenho a respeito de cargos. Feito isso, a gente já poderia ir para o próximo formulário, formulário de empresas, este é o caminho dele, a gente acessa aqui, cria um novo registro, no caso eu já tenho esse daqui, a gente preenche com as informações de empresas que a gente tem. Vamos para o próximo, que seria a estrutura da empresa, que nada mais é do que os departamentos. Então acesso ele, crio aqui os departamentos, pelo menos um. Com a maioria das informações que a gente tiver. Formulário de unidades, mesma coisa, esse é o caminho, a gente cria um novo, pelo menos um, dentro dele, a gente já tem um criado, a gente preenche então os dados da unidade, o maior número possível aqui para a gente saber depois lá no Excel o que a gente tem que preencher, endereço, contato, e por fim os dados adicionais que também a gente vai criar dentro dele aqui um novo registro, pelo menos de um usuário, para a gente saber o que tem que ser preenchido. Fica mais fácil depois na hora de visualizar no Excel. Então, nome, cargo que a gente criou, unidade que a gente criou, departamento que a gente criou, empresa e aqui alguns outros dados. Então, feito isso, criado esses 5 registros dentro desses 5 formulários, a gente pode ir lá para a instalação e aqui a gente vai selecionar nossos formulários. Então eu vou no diretório Digit Workplace Templates ou Digit Intranet, depende aí do ambiente de vocês. Conteúdo. A gente pode selecionar os adicionais aqui e selecionar. Quando a gente exportar, ele vai gerar um arquivo .csv para a gente abrir no Excel. E aí a gente deve fazer isso para os 5 formulários que a gente preencheu aqui, certo? Feito isso, a gente vai ter esses 5 arquivos aqui. Basta a gente abrir ele no Excel. Então aqui eu tenho o de unidades. E aí, qual que é o procedimento? Esse registro aqui foi o que a gente preencheu. E por que a gente preencheu? Para saber o que a gente tem que preencher com nossos registros direto dos dados que o RH passa para a gente. Então, basta a gente colocar o número 1 aqui. Isso aqui vai variar para quantos registros a gente tiver dentro aqui. Então, repare que esse aqui é o de unidade. Loja, área atual, loja código. Então, se a gente estivesse colocando aqui 3 unidades, eu teria que ter aqui 1, 2 e 3. Ou o número que satisfazesse aqui a quantidade de unidades que a gente tem. Então a gente coloca o nome da nossa segunda unidade, aqui a gente coloca 1000, código da nossa segunda unidade, e aí a gente coloca os dados que fizerem sentido. Digit RJ, por exemplo. E todos os dados que a gente tivesse, certo? Vamos supor que a gente terminou de editar essa planilha, a gente colocou
todas as nossas unidades, conforme o sistema de RH passou para a gente salva esse arquivo, ele provavelmente vai dar um dado de possível perda de dados, não tem problema. A gente salva como .csv, delimitado por vírgulas, UTF-8. Eu já tenho ele salvo aqui, vou cancelar. E aí a gente vai fazer isso para os outros 5 arquivos que a gente baixou lá do Fluig, preencher com os dados que o nosso sistema de RH vai passar para a gente. Mesma coisa aqui, conforme o número de registros eu tenho que colocar aqui o número crescente. Preencher com o restante de dados que a gente tiver, vindo do sistema, do RH. Os outros formulários e, por último, os dados adicionais do usuário, que é um dos formulários mais importantes aqui para a gente. Mesma coisa aqui nessa metadata ID, só substituir por 1 e conforme o número que a gente tiver aqui. Então, lá do sistema da RH, a gente vai pegar os colaboradores, colocar aqui através de uma função procv, de repente, colocar os nossos colaboradores aqui e preenchendo esses dados aqui. Então, o legal da gente ter todas essas planilhas prontas previamente, essas outras 4 aqui, é que a gente pode simplesmente fazer um depara usando a função procv do próprio Excel. Então, a gente vai ter tudo isso aqui preenchido dinamicamente. A gente não precisa inserir um por um. A única coisa que a gente vai estar precisando fazer é, vamos supor que a gente inseriu 20 usuários. Então, a gente vem aqui, ó, deixa um no primeiro, 2, 3, seleciona os 3 aqui, dá um duplo clique, e aí ele vai colocar tudo isso aqui em ordem crescente, pronto para a gente já importar lá para o nosso Fluig. E aí lembrar, nessas duas colunas, a E e a F, a gente está formatando aqui, vai ficar com 2 casas, né? Personalizado, formato 00. A gente salva todas as planilhas, de novo, .csv, UTF-8 delimitado por vírgulas. Com tudo isso pronto, a gente volta lá para o Fluig, atualiza essa página aqui, dá um F5, e agora a gente vai importar. Então, vou selecionar o formulário que eu estou importando, para onde que vai parar esse formulário, conteúdo. Vamos colocar todos aqui e, por último, os dados adicionais do usuário. Então, eu selecionaria unidades, formulário de unidades, selecionar. Não precisamos mexer aqui. E aqui a gente selecionaria nosso arquivo. Então, aqui a gente tem os arquivos que a gente criou. A gente seleciona o arquivo de unidades. Ele vai mostrar quantos registros tem para a gente importar. E a gente clica em importar. Ele automaticamente vai vir parar aqui nos respectivos formulários. Feito isso, a gente vai ter, nesse momento inicial, todos os colaboradores que a gente importou na nossa base do Fluig. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, nosso suporte está à disposição para ajudar. Obrigado e até a próxima.